microfone desligado. Eu vou testar aqui, eu estou testando o nosso apontador, né? Essa imagenzinha vermelha. Vocês estão conseguindo enxergar? Ou ainda não está funcionando? Para mim ainda tá tudo preto, mas acho que o resto do pessoal deve estar vendo. Não tá, professora. Oh, não acredito, seria tão bom, mas deve ser defeito aqui do meu computador. Enfim, quando eu movimento, vocês não enxergam. Olha só, quem não tá enxergando, tá com a tela preta, reconecta de novo, tá? Porque acho que a maioria tá enxergando já o slide, né? Só sair e entrar de novo, entra pelo navegador. Bom, gente, então essa nossa aula de hoje é sobre as doenças autoimunes, né? Principalmente a gente vai falar sobre lúpus cutâneo e esclerodermia. Esclerodermia, que inclusive é o tema, né, do nosso problema lá da tutoria, tá? Bom, o lúpus, né, é uma doença, né, de causa desconhecida, né, em natureza autoimune, causada pela deficiência da fração C2 do complemento, né, e da presença do HLA-B8. Então, a palavra lúpus, ela tem origem na palavra lobo. Não sei porquê, os primórdios dos estudos dessa doença, alguém lá relacionou a imagem em borboleta da face, aquela hipercromia, né, causada pela exposição solar. Aliás, o eritema, principalmente na face, em asa de borboleta, antes ele não era considerado asa de borboleta, era considerado como se fosse uma manchinha da face de um lobo. Enfim, ainda bem que mudou, porque eu não consigo enxergar um lobo aí. Então, o lúpus é uma doença multissistêmica, né? E tem a pele, rim, as articulações, né? Como seus principais órgãos de choque. Então, a pele, ela é acometida em 85%, né? E mais de 50% dos casos. E é a primeira, né, expressão clínica em mais de 50% dos casos, ela é a primeira expressão clínica do lúpus eritematoso sistêmico. Então, é uma doença que está muito presente, a manifestação dermatológica, e a gente não pode deixar de estudar isoladamente a parte cutânea. Então, hoje a gente não vai estudar a parte sistêmica do lúpus, mas a parte cutânea, é o que interessa para a dermatologia. Então, o lúpus, ele incide em todas as raças, em qualquer parte do mundo, e a prevalência é de 9 mulheres para 1 homem. Então, o lúpus, de uma forma geral, ele é muito mais prevalente em mulheres, mas homens também são acometidos. Na sua forma cutânea, homem e mulher têm a mesma prevalência, tá? Então, geralmente, adultos jovens são mais acometidos, né, entre 20 a 40 anos, e também nos extremos das idades, né, crianças e idosos acima de 70 anos podem manifestar lúpus. A patogênese do lúpus, ela está relacionada a fatores genéticos, ambientais, né, principalmente a radiação ultravioleta. Só vou pedir que alguém admita os novos integrantes, fazendo favor, só para tirar de frente da tela, quando alguém entrar, tá? Os nossos retardatários, colegas. Enfim, ela está relacionada principalmente, né, a fatores genéticos e ambientais, né? Fatores hormonais, drogas, componentes químicos, tá? Professor, eu acho que a senhora desligou o microfone.
Oi, pessoal. Caiu aqui a conexão. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, professora. Meu Deus, me dá parei, deixa eu um minuto, tá? Eu vou ter que colocar novamente aqui a aula. Vamos ver isso daqui. Vocês estão enxergando o slide ou não? Perderam a imagem também, né? Sim. Só um minutinho que eu tô abrindo novamente. É um arquivo grande, pesado. Tô, né? Tô perguntando se eu quero retomar o slide 7. Ótimo, voltamos no nosso slide. Deixa eu só... Ainda bem que continua a gravação, gente. Ótimo, então vamos dar continuidade. Além desses fatores que eu já havia falado, né, a deficiência de vitamina D também está envolvido em caso de lúpus. E esses multifatores, né, podem ser os responsáveis pelo desarranjo nessa regulação da resposta imunológica. Então, são muitos fatores, não pode relacionar apenas, né, alguns. Os mecanismos imunológicos do lúpus, então, está relacionado a anticorpos autoreativos, né, que a gente chama de autoanticorpos, do mesmo jeito, pode falar assim também, são dirigidos contra, né, o material genético, particularmente DNA, que são ribonucleoproteínas e histonas. Então, formam imunocomplexo, né, que são esses anticorpos ligados ao antígeno, e esses imunocomplexos fazem a ativação do sistema complemento. E aí ocorre essa falha na tolerância central e periférica dos linfócitos T e B, tá? Bom, a radiação ultravioleta é o principal fator externo envolvido no lúpus eritematoso sistêmico, né? E deflagra lesões cutâneas onde se depositaram, né, imunoglobulinas e outros componentes imunológicos. É bem interessante que quando a gente faz o exame de imunofluorescência, a gente consegue ver lá o depósito dessas imunoglobulinas ali na zona de membrana basal. Bom, eu gostaria de pedir a líder da turma ou alguém para fazer a admissão dos nossos colegas, porque fica a tela na frente para mim. Bom, gente, obrigada. O lúpus cutâneo, então, é a principal manifestação clínica, né, do lúpus eritematoso sistêmico. Teve uma colega reumatologista que ela perguntou para mim, já que eu dou aula de reumato, né, por que tem que se falar de lúpus novamente, né? Então, é por isso, porque na reumatologia a gente não estuda o lúpus cutâneo tão profundamente como na dermatologia. Então, às vezes tem uma guerrinha, né? Quem que vai tratar um paciente com lúpus? Depende, se for sistêmico, pode ser somente o reumatologista, mas o lúpus cutâneo, que está em 50% dos pacientes que têm lúpus sistêmico, é o dermato que pode tratar tranquilamente, tá? Então, cabe a nós. Então, o lúpus, ele deve ser estudado como doença espectral, né? E dentro desse espectro, as formas cutâneas ocupam o polo inicial benigno da doença. A classificação clínica, né, ele pode ser classificado, né, a forma cutânea, viu, gente? A gente não está falando de lúpus sistêmico. Então, em agudo, subagudo e crônico. O lúpus agudo, ele pode ser classificado ainda, subdividido em localizado ou generalizado. O subagudo pode ser subdividido em anular ou psoriasiforme. E o crônico em discoide, túmidos e profundos. Então, principalmente, gente, da forma crônica, que é quando a gente realmente faz o diagnóstico, né? O paciente às vezes já chega mais tarde para o dermatologista, é a forma de lúpus discoide, que a gente chama de discoide. Então, o lúpus eritematoso cutâneo, ele apresenta sinais clínicos. E aí, partindo que o primeiro sinal, sempre que vai, né, ser o preponderante, é o eritema, ou esse racho malar, que é o que vai formar a asa de borboleta, na maioria das vezes. O segundo sinal clínico mais importante é a fotossensibilidade. O paciente vai chegar e vai te contar uma história que, eu não aguento andar no sol, começa a arder minha pele, onde pega sol arde. É como se estivesse inflamada a minha pele, e sempre é assim. Toda vez que eu me exponho ao sol, minha pele fica muito irritada.
E em terceiro são as próprias lesões discoides, aí já é uma fase um pouquinho mais avançada, né, do lúpus crônico. Então, agora a gente vai falar separadamente, né, na forma do cutâneo aguda, é a variante do lúpus cutâneo mais associada à forma sistêmica, essa forma aguda. Se for diagnosticado, deve-se investigar, né, a doença sistêmica sempre, e acomete 3 vezes mais pacientes negros, né, a forma aguda. Quer dizer, o paciente nem sempre ele pode apresentar a forma aguda, ele já pode passar diretamente a manifestação clínica da forma subaguda. E nesse caso, principalmente em pacientes negros, costuma apresentar. Então, ela possui 3 apresentações clínicas, né? Então, a gente sempre vai subdividir essa forma, todas as formas de lúpus cutâneo a gente subdivide. Então, a forma facial, que é a mais tradicional, a malar, que é a asa de borboleta, ela está sempre relacionada à presença, positivação desse anticorpo, que é o anti-Rho. A fotodistribuição, que é muito importante, então é uma subdivisão, a gente fala fotodistribuído, principalmente ao superior do tórax, a extensora dos braços e dorso das mãos, com preservação das falanges. Isso é uma característica de lúpus cutâneo agudo, tá? E tem a classificação da forma disseminada, né, que ela estende-se para áreas, né, fotoprotegidas. Então, o lúpus não é só uma doença de área fotoexposta, ela, apesar de ter a reação muito grande com o sol, a exposição solar, mas é uma doença, lembra, que vai estar, né, com fatores genéticos ali na membrana basal da pele de uma forma geral. Não é só na pele que está exposta que você pode fazer a biópsia e vai encontrar a biópsia e em seguida de imunofluorescência, para você encontrar essa camada ali de imunoglobulinas na camada basal. Então, a gente pode biopsiar esse paciente também na parte que não está exposta ao sol e você vai ter o mesmo resultado. Muito provavelmente, depois de um certo tempo, você já começa a positivar ali também. Então, o lúpus cutâneo agudo, que são as imagens, sempre eu falo, o dermato tem que olhar a imagem, ali a imagem da asa de borboleta, né, e as outras formas que ele pode, né, se manifestar. Olha essa lesão aqui na perna do paciente, bem característico, né, de lesões tipo equimoses, né, então ela pode ser até arroxeada, a região palmar ali bem vermelha, eritematosa, e plaquinhas, né, a gente confunde às vezes com psoríase, confunde com uma micose de pele, uma micose, né, uma tínia, né, principalmente, que tem essa característica. Então, as lesões cutâneas do lúpus agudo, ela surge durante a atividade sistêmica da doença, né, sendo as mais comuns, o racho malar, o eritema maculopapular, fotossensibilidade, alopecia, né, aftas orais e as lesões vasculíticas, por isso que dá essas lesões arroxeadas ali, que são as semelhantes às vasculites, né, as lesões de vasculite. Bom, a clínica desse tipo de fase, né, do lúpus, que é a fase inicial do agudo. Então, nas formas localizadas, né, onde prevalece o eritema malar, as formas generalizadas vai prevalecer as lesões difusas pelo corpo e a apresentação clínica irá se repetir mantendo o mesmo padrão, né, nas crises subsequentes. Então, o paciente chega e conta que teve uma história assim há algum tempo, que já voltou de novo, é no mesmo lugar, é o mesmo modelo de lesões, e então você vai notar que ela tem esse padrão, né, que vai se repetindo em todas as manifestações. Bom, a forma subcutânea, né? Subcutânea não, desculpa. A cutânea subaguda, subcutânea é outro tipo. A forma subaguda são placas, né, não infiltrativas, vai começar a diferenciar, que preferencialmente envolve as áreas expostas, né, do tronco e das extremidades superiores, e são divididas, né, ou subdivididas em lesões do tipo anular e psoriasiforme. Ela começa modificando. Então, aqui na face, olha só, que pena que o nosso apontador não está mostrando, mas a lesão da face parece muito com uma, vamos dizer,
manifestação de uma hanseníase, né, uma lesão meio foveolar. E aí ela tem essa característica, um centro um pouco mais claro, as bordas esmaecidas, são eritematosas, confunde com várias outras doenças, então a clínica sempre vai prevalecer. E aí, principalmente porque o paciente vai contar essa relação com a reação à exposição solar. Aqui, as lesões psoriasiformes, ela já muda um pouco, ela mantém aquele emoldurado, vai ficar um pouco menos eritematoso e ela vai descamar, principalmente a região mais central dessa placa, né? É uma placa psoriasiforme, quer dizer, ela tem forma semelhante à manifestação de psoríase, mas não é psoríase. No caso, no rosto, gente, a gente sempre desconfia, porque psoríase não é característico de manifestar lesões na face. E aí a gente vê um paciente com essas lesões na face, você fala, o que né, simula uma psoríase na face? Opa, fase subaguda do lúpus cutâneo. Então, acaba que a gente direciona pela própria clínica, né? O cutâneo subagudo, as lesões anulares, né, que ela representa aquela lesão que em forma de anel, né, com aquela moldura mais eritematosa, ela tem menor acometimento da epiderme. As psoriasiformes se caracterizam pela significativa descamação, então é bem diferente uma da outra. As anulares são mais eritematosas e as psoriasiformes menos eritematosas e mais descamativas. Então, 50% tem acometimento articular. As artralgias são comuns, né, e costumam ser simétricas, gente, com predileção para pequenas articulações, como punhos e as interfalangianas. Então, o paciente pode até ser confundido, ele mesmo pensar que ele tenha um problema de artrite, e às vezes vem com essa dúvida, né, um clínico geral, que não tem tanta experiência, ele pode até pensar numa artrite inicial. É a forma mais relacionada, né, esse subagudo, a deficiência congênita do C2, que é a fração 2 do complemento, e a fração 4 também. Ela está relacionada ao anti-ROE em 70% dos casos, e aí tem outros, né, que é o HLA-DR3 em 75%, pode estar associado a síndrome de Sjögren e artrite reumatoide, e aí confunde muito. Os exames histológicos revelam, né, o envolvimento da derme e da epiderme, ela não é tão superficial, essa fase subaguda, né? E a variante anular não tem envolvimento de anexos, ao contrário das psoriasiformes, que pode pegar anexo cutâneo, principalmente a área, né, coberta por pelos, a área do couro cabeludo, né? E unhas, né? Então, quando atinge unhas, a gente, né, pensa ter uma psoríase artropática ou psoriática, né? Uma artrite psoriática. Então, esse quadro, gente, é mais ou menos, não precisa decorar isso, tá? É uma forma meio de resumo do que a gente pode, né, fazer uma interpretação, né, da evolução, né, do paciente com lúpus. Então, essa forma de lúpus eritematoso subagudo, ela, 50% dela, ela evolui, né, para o lúpus sistêmico, ela pode começar já nessa forma, ou ela pode evoluir depois da forma aguda, e ela também pode evoluir para lúpus sistêmico. Daí a importância de você fazer um diagnóstico precoce, né? O dermatologista, né, está bem afinado com essas manifestações para ele poder, né, evoluir com o tratamento e ter sucesso. Então, 5% dos pacientes com lúpus eritematoso cutâneo crônico, né, também podem evoluir com essa forma subaguda, tá? Mesmo o crônico pode manifestar uma forma subaguda, e isso é estranho, porque lá para frente, lá quando a doença já está avançada, você já está tratando esse paciente há bastante tempo, ele pode, né, fazer um quadro subagudo e ter lesões bem semelhantes. Bom, essa forma subaguda também vai manifestar agudo e vai manifestar a forma crônica. E dos crônicos, olha, bem menos, só 5 a 10% evolui para o eritematoso sistêmico. Então, essa é a forma que mais preocupa, é a subaguda, porque ela, a metade, vai apresentar o lúpus sistêmico. A forma aguda ela é menos agressiva, e a forma crônica, ela é a mais agressiva e com tendência cicatricial, né? Ela faz aquela alopecia cicatricial.
Já a forma aguda, né, ela faz só esse eritema malar, é de curta duração, é só por um momento mesmo que ela vai manifestar. Então, a gente sempre preocupa porque da associação, né, dela com a doença sistêmica. Bom, o cutâneo crônico, essa é a forma que a gente mais facilmente faz o diagnóstico. Oi? Eu fiquei com dúvida em relação à aguda. Ela não seria, então, mais agressiva por conta que sempre que tem a forma aguda tem a manifestação sistêmica? Não é sempre. Não é sempre, tá? Não é sempre. Grande parte vai manifestar o sistêmico, mas não é sempre, tá? Entendi. E às vezes a aguda é tão rápida que você também nem desconfia, você passa meio que batido. Então é uma forma de difícil diagnóstico e por isso ela se torna mais, vamos dizer, mais grave, tá? Entendi, muito obrigado. Se quiser, eu volto no slide para a gente olhar ali. É uma forma, gente, de resumir para vocês, porque é um assunto bastante complexo, né? Então, esse quadro, ele mostra bem a diferenciação, que tanto ela pode manifestar o subagudo, ela pode manifestar agudo, e ela pode manifestar a forma crônica. E aí, o grande lance de tudo é que a forma subaguda, né, que é a que a gente consegue mais o diagnóstico, a gente sabe que ela evolui para o lúpus eritematoso sistêmico em 50%, quer dizer, metade desses pacientes, é um número muito alto, tá bom? Bom, o cutâneo crônico, que é aquela que não é tão grave, né, mas é uma forma que de 5 a 10%, né, vai manifestar juntamente ou evoluir, né, com o lúpus sistêmico. Mas é a forma mais fácil para a gente fazer o diagnóstico, né? Por isso que a gente fala, dermatologia é imagem. Você tem que ver para você ir acostumando a ver a imagem para você fazer o diagnóstico clínico. E aí, o diagnóstico clínico, né, não é o que confirma. Você tem que fazer mais exames, às vezes, para você evoluir, né, nessa investigação, que às vezes confunde. Bom, as lesões crônicas, né, clássicas, né, são as chamadas lesões discoides. Então, quando vocês ouvirem o termo lúpus eritematoso discoide, vocês sabem que está falando de lúpus cutâneo crônico, tá? Então, a forma cutânea crônica, nessas lesões discoides, ou lúpus eritematoso discoide, é a mesma forma de se referir, né, a essa fase da doença. Então, ela pode ser considerada o polo benigno da doença, né, que passa por fases intermediárias, né, como as formas subagudas e agudas, ela pode modificar. O que vai definir a gravidade é o quanto tempo ela vai manifestar um quadro, né, agudo ou subagudo. Não, e aí depois ela vai culminar, né? O final dela é num polo final mais grave, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, a gente sempre tem que tratar esse paciente de olho nisso. Será que ele vai evoluir, né? Como que a gente vai descobrir isso? Aqui é mais um quadrinho para a gente resumir. Então, a primeira manifestação do lúpus eritematoso sistêmico é a pele mesmo. Então, essa forma cutânea aguda, ela tem esse polo maligno, e 50% vai estar relacionado, né, ao sistêmico. E o cutâneo subagudo, geralmente, ele vai, né, migrar para esse polo benigno, que é finalmente ela chega nessa fase discoide, que é simplesmente a classificação crônica, né, da mesma doença. Então, o lúpus eritematoso cutâneo, né, ele vai se dividir nessas três fases, né? Agudo, subagudo e discoide. É um quadrinho meio resumido mesmo. Bom, as principais regiões acometidas dessa forma crônica, que é a discoide, é o segmento cefálico, sobretudo, né, o pavilhão auricular, o couro cabeludo, e em seguida o tronco superior. Então, ela é uma doença do andar superior do corpo. E quando generalizado, né, acomete antebraços, mãos, aí ele pode avançar um pouco mais, e principalmente na área fotoexposta, né? Eventualmente, né, mucosas oral, nasal, genital, envolvimento também dos lábios. Geralmente, quando ele tem essa forma generalizada, é quando a gente suspeita que ele já pode ter evoluído, né, para sistêmico. Então, lembram, é só uma pequena parte, de 5 a 10%, que vai evoluir. A maioria, ele fica
quietinho ali, só na pele mesmo. Então, olha que lesão interessante. Além de fazer, né, a lesão bem profunda, digamos assim, ela causa uma certa atrofia na pele, ela promove a despigmentação, né, que simula um vitiligo, e muitas vezes ela está andando junto com o vitiligo. Quando a gente associa algumas doenças autoimunes, a gente chama isso de a síndrome overlap, né, que é uma junto com a outra, sobrepondo, uma autoimune junto com a outra. Então, essa forma de discoide, ela vai apresentar essas placas, né, recobertas por descamação fina, que se estende até o folículo piloso. Lembra, ela pega a área, né, pilar do couro cabeludo e ela pega anexos. Então, ela tem essa fase, né, ela vai evoluindo, ela começa hiperpigmentada e ela vai evoluindo aos poucos com essa despigmentação. E às vezes o paciente mesmo, ele chega, doutor, eu tô com, né, vitiligo, mas na verdade nem é isso, né, ele tá com lúpus, que é o caso do Michael Jackson. Você sabe que a história do Michael Jackson, o vitiligo dele era um overlap, ele tinha lúpus, isso só foi descoberto muito tempo depois, todo mundo achava que era só vitiligo. Então, depois que ela despigmenta, essas lesões cicatriciais, né, elas ficam mais profundas. Então, você nota uma atrofia ali na pele. Você passa a mão ali, você sente até o desnível daquela moldurinha lateral para a parte central dessa lesão. O que diferencia também do vitiligo, o vitiligo não faz isso. Então, quando você vê essa lesão com uma leve moldura, você passa a mão na pele do paciente e você sente essa atrofia da parte onde está despigmentada, acrômica, né? Porque chega ao nível de um vitiligo mesmo, acrômico. Então, isso não tem vitiligo. Você já, nossa, isso aqui é um lúpus discoide. Vamos ver se esse paciente, né, 5 a 10% pode estar já manifestando, né, já ser uma manifestação do lúpus sistêmico. Então, aprofundar aí na investigação. Então, essas lesões cicatriciais, né, são mais profundas, por isso que faz alopecia cicatricial e não nasce cabelo nunca mais. Então, você lembra, a alopecia, que é cicatricial, é irreversível. Então, são lesões, né, na maioria das vezes, permanentes. Não tem como a gente reverter um quadro desse aqui. E aí, aqui, eu coloquei essas 3 fotos, imagem, que é a evolução do lúpus discoide, né, aquela fase meio que psoriasiforme ali no começo, aquele moldurado não tão eritematoso, mas acastanhado, meio psoriasiforme na parte central, e aí é face. Como é que dá psoríase desse jeito na face do paciente? Psoríase não é comum de face, né? Então a gente já desconfia. Aí depois ela evolui, né? Ela começa daquela fase de hipercromia, ela começa a despigmentar lentamente, e naquela foto lá, terceira imagem, já é da fase que já tem a lesão permanente, com acromia mesmo. O cutâneo crônico, né, que essa forma discoide tem 3 variantes, né, subdivide, por isso que eu falo, isso não é fácil. Além de ser complicado, ela ainda tem outras variantes da mesma categoria, então é o discoide túmidos e profundos. A variante, né, profundos, ela se divide ainda mais 2 formas clínicas, que é o lúpus profundo e a paniculite lúpica. São bem diferentes uma forma da outra, apesar de localizações, né, semelhantes, mas são diferentes. O lúpus profundo é diferente, né, de paniculite lúpica. Ele atinge mais mulheres, né, 2% dos casos, né, no lúpus eritematoso cutâneo crônico. A forma de evolução desse lúpus profundo, então as lesões elas são mais profundas e caracterizadas pela presença de nódulos e placas, né, ele acomete, né, superfícies expostas a traumas, né, como bochechas, ombro, coxas e mamas. A progressão das lesões pode resultar em calcificação e ulceração, então é um quadro bem mais grave, ainda bem que é mais raro, mas acontece, e geralmente isso está acometendo não só a parte da derme, viu? É lá no tecido subcutâneo que já está a doença. Então, a paniculite lúpica, né, a gente fazendo o diferencial, o quadro clínico, a gente pode fazer o diferencial dela com doença de Kaposi-Ergang, que não precisa aprofundar e estudar isso, é só para saber. É uma forma rara de lúpus eritematoso e acomete mais mulheres, que é um resuminho que eu fiz.
pode ocorrer no lúpus eritematoso exclusivamente cutâneo, pode acontecer na forma sistêmica e outras doenças autoimunes também. Então, a paniculite lúpica, ela vai ter, o que a gente vai verificar na clínica, lá no exame desse paciente? A pele sobreposta é normal. Então, a gente não desconfia que ela está acontecendo lá embaixo, né, no tecido adiposo. E já o lúpus eritematoso profundo, as lesões típicas, né, do lúpus cutâneo crônico, ela surge naquela pele sobreposta. Então, naquela região lá do tecido adiposo, por exemplo, lá numa coxa, embaixo, quando é paniculite lúpica, é muito difícil fazer o diagnóstico clínico, porque a pele em cima vai estar normalzinha, você não vê nada, o paciente só vai se queixar de um pouco de dolorimento e tal, mas você olha, não tem nada aqui fora. Já no lúpus eritematoso profundo, você vê a lesão em cima da região. Aquele tecido adiposo vai ter a pele também manifestando as lesões discoides lá em cima, então é mais fácil. Então, aqui para a gente ver as diferenças, né? A paciente com a face onde o tecido gorduroso foi totalmente destruído. Então, ela perde a bochecha, é uma região muito típica do acometimento desse tipo profundo. E ali aqui na face lateral do braço, ela vai afundando. Então, essa forma, uma que é da esquerda, a gente só vê uma pele normal e uma retração do tecido adiposo embaixo. Você não vê lesão aqui na pele. Já a outra forma você vê no lúpus profundo, a gente vê. Então, a biópsia, né, é crítica, uma vez que o diagnóstico diferencial é com linfoma, né, subcutâneo. Então, esse tipo, ela se comporta sem a típica dermatite de interface na biópsia, a gente não vê essa característica, e também não é relevante a exposição solar como deflagrador ou agravante da doença. Então, é um quadro bem difícil para a gente fazer o diagnóstico, só realmente, às vezes, só com biópsia e outros exames ainda para a gente, né, dosar os autoanticorpos, para a gente fazer a correlação com lúpus, tá? É muito difícil fazer isso. Não precisam aprofundar estudando separadamente cada uma delas, é para vocês saberem que existe essa subdivisão, tá? Bom, a presença da paniculite linfocítica é o achado histológico predominante no lúpus profundo. Então, você pega lá um paciente que já fez, né, já tem lá os autoanticorpos para lúpus. E ele já tem outras manifestações cutâneas com relação ao sol, ela tem já as feridinhas discoides, e aí você vai e faz uma biópsia desse tecido lá que está, né, sofrendo uma atrofia, e aí você vai olhar esse tecido subcutâneo e vai achar essa paniculite linfocítica. Então, a imagem é mais ou menos isso daqui, embaixo são os marcadores, né, que a gente encontra quando a gente faz a imunistoquímica, essa imagem que está aí azul clara da esquerda no quadrante inferior esquerdo da imagem, ela está corada em azul e marronzinho, ali é onde tem os marcadores da imunistoquímica, tá, gente? Em cima é da biópsia convencional, corado com hematoxilina e eosino, tá? As duas imagens de baixo é imunistoquímica. Bom, o lúpus túmido, que é outra variante, né, do lúpus cutâneo crônico, ele tem um curso benigno, acomete mais homens, esse é mais típico de homens, apesar de que o lúpus em geral é mais mulher, esse é mais para homem. Ele possui uma marcante fotossensibilidade e tem predileção por face e tronco. Então, as lesões são eritematosas infiltradas, gente. A característica principal, eu deveria até ter corado de vermelho aqui. A principal característica do lúpus túmido é que essas lesões, além de avermelhadas, eritematosas, elas são infiltradas. Elas são de textura endurecidas, tem borda elevada, bem delimitada e não são descamativas. Então, ele não lembra nada de uma coisa crônica. Tudo que é mais crônico pode descamar, né, na pele. Já essa forma não, ela é infiltrada, ela é mais avermelhada e mais úmida. E ela pode, né, parecer a urticária. Então, às vezes, esse paciente chega, você olha para ele assim de cara, se você é precipitado, você fala, urticária. Aí vai colher a historinha, você vai descobrir que não tem nada a ver com urticária. Então, elas regridem sem cicatriz, ainda bem, diferente lá daquela forma profunda, né, da paniculite lúpica, que deixa
deformação no local, essa não deixa nada, ainda bem. E no histopatológico, ela revela nessa infiltrado linfocítico, perivascular e perianixial, mas a presença característica de mucina. A mucina, gente, quando a gente faz na suspeita já de ser alguma dessas subdivisões de lúpus cutâneo, a gente pode pedir, na hora que você faz a biópsia, pedir para fazer uma coloração específica para a gente identificar a mucina. E aí vai corar. Geralmente, eles usam o vermelho Congo, muscarmim de Mayer, tudo vai corar. Então, é diferente da eosina, hematoxilina, a gente pede para fazer uma coloração especial. Isso só dermatologista que vai saber, né? Não adianta. Então, é um detalhezinho a mais que vai revelar essa presença de mucina. Bom, aqui a imagem para vocês verem é bem entumecida mesmo, né? Por isso que ele chama túmido. Ele fica infiltrado assim, avermelhado e confunde às vezes com urticária. Olha no pé desse paciente, imagina o tanto que isso é doloroso, né? Bom, aqui na face, né? Nessa forma túmida que acomete mais homens do que mulheres, o FAM vai estar positivo só em 10% dos casos. Outra coisa que eu quero que vocês marquem bem na cabeça de vocês, o lúpus cutâneo, gente, nem sempre vai ter FAM positivo. Quando a gente fala em lúpus, a gente já pensa, eu vou pedir um FAM e vai dar positivo. Não. Pode você fazer várias triagens, exame e tal, e você pede, né, o FAM e vai dar negativo. E ele tem lúpus cutâneo, viu? Não é tão simples assim. Então, essa imagem mostra essas lesões infiltrativas, né? E ela faz um intenso edema nessa região. Então, até no lábio do paciente, ó, próximo ao olho. Como é que você vai olhar para um paciente desse e vai falar que você é um lúpus túmido? Você fala que você foi na festa ontem e brigou, né? Levou uma cacetada aí no rosto, machucou, caiu, bateu a cara, tá tudo inchado e vermelho. Mas ele vai falar, não, isso aqui faz horas que foi começando e foi aumentando. Apesar de raro, eu já vi um paciente, 1 ou 2 já, aqui em Cuiabá, com essa manifestação. Bom, 2 formas mais raras de acometimento acometimento da pele, né, no lúpus, a síndrome de Howell e o lúpus pérneo ou a perniose lúpica, que a gente pode, né, encontrar na literatura descrito como simplesmente perniose lúpica, mas a gente costuma falar mais mesmo lúpus pérneo. São formas raras, mas a gente tem que saber. Então, a síndrome de Howell é uma variante rara desse lúpus crônico. Ela tem associação, né, de lesões, né? Ela sempre vai mostrar uma mistura, um mix, né? Ela vai apresentar eritema multiforme, mais lúpus discoide e mais edema. Então, o que caracteriza a tríade dessa síndrome de Howell é isso: eritema multiforme, manifestando juntamente com o lúpus discoide e edema. Ela pode ocorrer tanto no cutâneo subagudo quanto no cutâneo agudo, tá? Além de ela ser mais característica do lúpus crônico. Ela apresenta autoanticorpos, né? Ela vai estar positivo para fator reumatoide, ela vai ter anticorpos contra partículas proteicas do RNA, que é aquele anti-RNA, e um cofator para a RNA polimerase, que é o anti-LA. Né? Então, você vai investigar, pede um simples exame de sangue e provavelmente vai estar positivo, né? Tanto para fator reumatoide, anti-RNA e o anti-LA. Interessante que, às vezes, você faz o FAM e o FAM dá negativo. É estranho. Bom, o lúpus pérneo ou a perniose lúpica, né? Ou perniose do lúpus, é a variante rara que acomete regiões expostas ao frio e é dolorosa. Gente, isso aqui é interessante demais. A gente fala assim, uai, mas professora, você não falou que lúpus tem tudo a ver com sol, exposição ao sol? Realmente, mas esse aqui é diferente, olha só. Ela vai acometer regiões expostas ao frio e ela dói, ela costuma ser mais dolorosa do que qualquer outra forma de lúpus cutâneo. Ela se apresenta como placas ou nódulos, né, eritema purpúricos, né, então vermelhos, arroxeados, um pouco assim, um vermelho mais escuro, um tom meio vinhoso. Quando a gente fala purpúrico, a gente já pensa em tom mais vinhoso. E aí, ela se manifesta nos artelhos, joelhos, orelhas, nariz, falanges e tornozelos. E a gente fala assim, mas nariz é fácil, fica vermelho quando tá no frio, né? As pontas dos dedos também, né? As orelhas também, mas e as falanges e tornozelos? Tudo ao mesmo tempo, né?
Então, já chama atenção. Aí, não é só reação da pele ao clima muito frio, né? Não é. Então, elas pioram com frio e podem se assemelhar ao lúpus discoide. 20% desses pacientes com lúpus pérneo, né, desenvolve, né, sinais de lúpus eritematoso sistêmico em algum ponto da doença. Então, é uma forma que a gente pode, né, ficar de olho também que uma grande parte, né, 20% pode estar junto do lúpus sistêmico. Como a gente faz o diagnóstico do lúpus eritematoso cutâneo? Então, o diagnóstico, ele é uma somatória, ele é clínico, laboratorial, né, a biópsia e a imunohistoquímica. Gente, pensa num trem que tem que fazer tanta coisa para você chegar no diagnóstico, não é só clínico, né? Então, quando a gente vê alguma doença que vem lá, o diagnóstico é clínico, laboratorial, biópsia, fala, esse trem é difícil, não é fácil, e não é realmente. Então, a imunohistoquímica ajuda e muito, só biópsia também fica meio difícil, só se o cara for muito ninja lá, o patologista, para ele desconfiar. E a imunohistoquímica é fundamental. Então, esses autoanticorpos no soro são considerados, né, marcadores imunológicos para os tipos distintos da doença. Os anticorpos antinucleares, né, são positivos em 70% a 90% do cutâneo crônico, foi aquilo que eu falei, ó. Alguns pacientes não vão positivar, então sobra aí uns 10% que às vezes não tem nada de FAM positivo e tem lúpus cutâneo. Então, o laboratorial, a gente vai pedir para esse paciente um hemograma com contagem de plaquetas, glicemia de jejum, as provas da função renal, ureia, creatinina, função hepática, né, com proteínas totais e frações, né. A gente pode pedir um PCR, dosagem de mucoproteína, fator reumatoide, um BDRL, um fator antinuclear, o anti-SM, que é específico, né, para lúpus, mas não é também sempre presente, o complemento total e frações, e a gente tem que pedir também urina tipo 1. Aqui eu fiz um resumo que eu acho bem legal esse quadro aqui, que a gente vai ver os principais autoanticorpos associados, né, ao lúpus cutâneo, né. Então, aliás, o lúpus de uma forma geral, é bom que você já estuda um pouco de clínica médica aqui, e reumato também. Então, o anti-RO e o anti-LA, né, eu coloquei essas duas setinhas ligado lá naquele quadrinho da frente, o quadrinho azul, são marcadores da lesão cutânea, principalmente, né, o anti-RO e o anti-LA. O anti-RO sempre está marcando pacientes que têm maior fotossensibilidade. Aí os três, ó, anti-RO, anti-LA e o RNP, gente, esse izinho já caiu, a gente já tirou ele, a gente nem usa mais, tá? Vocês vão ver na literatura mais moderna que não tem. Antes a gente falava anti-UIRNP, hoje não fala mais, hoje a gente fala anti-URNP. E os três são marcadores do lúpus neonatal, o anti-SM é o marcador mais específico, e o anti-DNA de dupla hélice, que é marcador de lesão renal. Então, esses são os principais autoanticorpos. Um quadro de hiperqueratose com atrofia da epiderme, né? A gente, isso é uma das principais características, né, da biópsia, viu, gente? Essa imagem é a coloração, né, rosa e meio arroxeada, azulada da hematoxilina, que é o convencional, e eosina. A gente vai observar nessa biópsia uma degeneração vacuolar da camada basal epidérmica. A gente vai encontrar infiltrados linfocitários, né, mononucleares na junção dermoepidérmica, dilatações perivasculares e perifoliculares. A gente vai ver a presença dessas rolhas córneas, que é essas imagens aqui bem em cima, junto dessa última camadinha perto da córnea. Lembra que eu mostrei para vocês naquela aula inaugural lá, a córnea mais superficial, e ela fica parecendo essas casquinhas de cebola aqui em cima, e aí a gente vê esse arredondado ali, aquilo ali é a imagem das rolhas córneas, que é bem característico nessas lesões. A gente vai encontrar um depósito de mucina, né, com dilatação dos infundíbulos foliculares, que é essa outra imagem arredondada, meio oval, aqui mais para a direita da imagem, que ali é onde tem um infundíbulo folicular, e ali vai estar cheio de mucina. A gente só usar o corante adequado, a gente vai encontrar essa mucina ali, que normalmente não existe nessa mucina. E a alteração vacuolar e espessamento da membrana basal. Essa é uma das principais características também, o espessamento da membrana basal.
O exame importante que a gente vai, né, ter certeza desse diagnóstico é a imunofluorescência direta. E por que é direta e não é indireta? Direta porque a gente vai fazer lá na peça que a gente vai, né, fazer colher para biópsia. Só que a gente não pode colher e colocar armazenado num frasco só, lá com, geralmente, né, para biópsia a gente coloca, né, no formol líquido lá. Já para fazer imunofluorescência, se a gente fizer isso e mandar lá para o laboratório, você perde e a peça e não faz. Para fazer imunofluorescência direta, que é direto no tecido, a gente tem que fazer num meio, né, específico para esse exame, que a gente usa o meio de Michel, tá? Também não precisa decorar isso, que não vai ser comprado na prova. Então, essa imunofluorescência direta, ela apresenta valor, né, diagnóstico auxiliar à histopatologia. Quando não encontra nada sugestivo, a gente tem que fazer a imunofluorescência. Ela é positiva, olha só, em 93,7% até 100% das vezes ela vai estar positiva nos casos de lúpus cutâneo. E a gente vai verificar esses depósitos de imunoglobulinas na junção dermo-epidérmica. O que a gente chama isso, gente, quando a gente encontra isso lá na imunofluorescência, esse depósito das imunoglobulinas, a gente chama isso de banda lúpica. Né? Ela é contínua e brilhante. Então, a imunofluorescência, o próprio nome já diz, né? Ele vai florescer, né, aquele corante ali, e aí a gente vai ver bem iluminado lá na zona de membrana basal, que é essa famosa banda lúpica. Aqui a imagem, como vocês precisam conhecer, né, o que é uma imagem cutânea, né, de uma imunofluorescência, que é diferente da biópsia. Então, a gente vai ver essa presença da faixa imunofluorescente e ela é comumente encontrada nessa junção dermo-epidérmica. Então, você vai ver essa linha, ó, entre a parte verde escura e a verde clara que está fluorescente, você vê ter um feixe que está bem aceso, bem amarelo forte. Ali é a zona de membrana basal, quer dizer, o que está para cima é epiderme e o que está para baixo é derme. E só vai florescer desse jeito se tiver essas imunoglobulinas, né, que foram imunomarcadas, né, com radioensaio lá. Elas podem haver extensão, né, extensão dessa faixa, né, ao redor dos folículos pilosos também. Então, às vezes, a gente vai ver essa grande linha, né, vamos falar assim, é uma curvilínea, não é reta, e mais fluorescente, e a gente vai ver alguns pontos arredondados, mais ovais também, que vai acender bastante, é quando essas imunoglobulinas estão presentes lá nos folículos pilosos, e a gente sabe que neste momento, né, esse paciente pode ficar com uma alopecia definitiva, porque ela vai destruir esse folículo. Alguns autoanticorpos, né, estão relacionados com a lesão cutânea, né, então a proteína antiácida ribossomal, né, que é essa PO, então, a gente chama ela de anti-RLPO, a antigalactina 3, a anti-Rho e ainda autoantígenos que se ligam à queratinose em processo apoptótico. Não precisa decorar tudo isso, viu, gente? É só a título de vocês saberem mesmo. O tratamento, então, desse lúpus cutâneo, a gente vai, primeiro, a gente vai orientar esse paciente nessas medidas gerais, que são hábitos de vida, né, que tem forte correlação com o surgimento e agravamento das lesões cutâneas, né. Pacientes devem ser orientados quanto aos riscos de exposição ao sol e da necessidade do uso de protetor solar sempre maior que 50, o FPS, usar sombrinhas, chapéus, roupas claras, enfim, né, tudo que possa bloquear mais essa radiação ultravioleta. Com relação à formação, né, de autoanticorpos, desculpa, gente, com relação aos riscos do cigarro, né, e pessoas que têm, né, lúpus. Então, alguns estudos, né, relatam, né, uma menor eficácia da cloroquina em indivíduos fumantes, por isso que o tratamento a gente sempre, né, vai preconizar a cloroquina, o difosfato de cloroquina, na verdade, e então a gente sabe que em pacientes fumantes ela tem uma menor eficácia, então por conta desse efeito do tabaco no citocromo P450, e cujo sistema enzimático, né, é responsável pelo metabolismo da cloroquina, então o cigarro vai interferir, né, a nicotina vai interferir diretamente ali, então vai ter falha nesse tratamento, ou, né, não vai ter boa resposta nesse paciente, então tem que orientar, cigarro não é bom.
A formação, né, de autoanticorpos na maior gravidade das lesões está relacionado também com o ato de fumar desses pacientes. O tratamento, além do protetor solar, né, com fator maior que 50, corticoides tópicos, antimaláricos, né, imunossupressores, e é importante saber que os corticoides não fluorados, né, dentre eles, né, está a hidrocortisona, que a gente pode usar nessas lesões cutâneas, né, do lúpus cutâneo. Os antimaláricos, principalmente a hidroxicloroquina, né, a quinacrina, o difosfato de cloroquina, que é o mais utilizado. A dose recomendada da hidroxicloroquina é de 6,5 mililitros por quilo por dia, miligramas por quilo por dia. Ali faltou o G. E com maior precaução, né, quanto à toxicidade retiniana, a gente tem sempre também que pedir para esse paciente fazer a avaliação oftalmológica anual, por conta da cloroquina ter lesão, né, na retina dos olhos, tem que fazer aquele fundo de olho. A gente pode utilizar também imunossupressores, né, que são iniciados para manifestações mais graves do lúpus, como a nefrite ou cerebrite, e constitui a terapia de terceira linha no tratamento. Então, tem que evitar enquanto a gente puder. Com relação aos imunobiológicos, né, que é a modernidade, os tratamentos, inclusive os tratamentos dermatológicos, no lúpus eritematoso sistêmico, né, que é uma doença autoimune sistêmica, né, tem importante participação de linfócitos B autorreativos, principalmente através da produção de anticorpos, por isso que a gente usa, né, justifica o uso de imunobiológicos. Nesse sentido, né, terapias que envolvem a depressão desses linfócitos B, né, como que ocorre com o rituximab, gente, é um dos melhores imunobiológicos para tratar, né, o lúpus sistêmico, e tem sido estudado para controle da atividade da doença. Então, pacientes que evoluem para essas formas graves, né, sistêmicas, generalizadas, inclusive o cutâneo generalizado, pode-se tentar tratar, assim, com rituximab. Bom, aí a gente encerrou, né, finalizando com o tratamento de lúpus, a gente vai falar sobre a esclerodermia. Bom, a esclerodermia, né, considerada, né, a esclerose cutânea. Então, é um termo utilizado para descrever um espectro, né, de condições caracterizadas, né, pelo endurecimento ou espessamento da pele, né, tampou aqui, e pela fibrose, né, dos tecidos envolvidos. É didaticamente dividida nas formas sistêmica e localizada. Bom, a forma localizada, né, a gente chama de morféia. Ela tem envolvimento predominantemente cutâneo, mas ela tem possibilidade de acometimento ocasional de músculos subjacentes, porém, né, os órgãos internos são poupados, então ela pode chegar até músculo, né, aprofundar um pouco mais, mas ela poupa os órgãos. Homens e mulheres, né, mais homens, né, 2,6 homens, né, para cada mulher. A média de idade do diagnóstico geralmente é aos 30 anos. Deformidade e incapacidade física pode acontecer em 11% desses pacientes, né, sendo que 44% no grupo de acometimento, né, mais profundo pode ter esse risco de deformidade. Bom, a etiologia, né, da esclerodermia, ela é desconhecida, né, então considera-se uma doença multifatorial, né, eles, né, sempre estão em dúvida, apesar de sabidamente saber que ela é uma doença autoimune. Então, relatos de associação, né, outras causas como trauma, infecções virais, bacterianas, doenças, né, outras doenças autoimunes, né, como a gente fala do overlap, ela pode estar junto. Observou-se a ocorrência de morféia, né, após infecção viral por Epstein-Barr, né, e infecção bacteriana pela Borrelia burgdorferi, e tem casos relacionados a esquemas de vacinação e outras, né, é quase impossível a gente, né, com tanta coisa que pode causar, a gente apontar qual, né, a principal. Bom, as vacinas que podem levar um quadro de esclerodermia, né, ativar, né, esse quadro de esclerodermia, principalmente a BCG e a tríplice viral. Gente, isso aí a gente toma na infância, né, são as primeiras da nossa vida, então, por isso que acomete bastante pessoas jovens, principalmente as meninas. Procedimentos cirúrgicos também pode evoluir com esclerodermia.
varicela, traumatismo local também. Questionou-se, né, que agressões, né, se agressões de diversas naturezas, né, poderiam liberar mediadores inflamatórios, citocinas, que induzindo, né, essa formação de fibrose também. Então, tem bastante estudo, mas nada conclusivo. Bom, aí chegamos nesse porquê que a gente pensa nesse caráter autoimune dela. Bom, ele é sugerido, né, pela presença de autoanticorpos, né, e de doenças autoimunes nesses pacientes e familiares. Ocorre a deposição, né, dessas imunoglobulinas e complemento, principalmente o C3, a fração 3 do complemento, né, e no exame patológico a gente vai encontrar essa deposição dessas imunoglobulinas e pela ocorrência, né, de morféia na fase crônica, né, da doença enxerto versus hospedeiro também. Por isso que a gente pensa nesse caráter autoimune, né, confirmado isso. Bom, como que ela ocorre, né? Como que forma essa doença? Então, como em outras doenças autoimunes, postula-se, né, que um fator ambiental, né, em um indivíduo geneticamente predisposto ativaria esse sistema imunológico com a liberação dessas citocinas e a proliferação dos fibroblastos, né, e a produção de colágeno e fibrose fica, né, bem intensa, né, no local. Embora morféia e esclerodermia sistêmica sejam condições bem distintas, bem diferentes, né, é provável que elas representem parte do mesmo processo patológico, né, com 3 distúrbios básicos, né, identificados na sua patogênese, que é ambas, viu, gente? Dano vascular, alterações da imunorregulação e distúrbio do metabolismo do colágeno. Então, por isso que forma essa fibrose, a pele endurece tanto. Então, estudo histológico e imunohistoquímicos, né, sugerem que a fibrose cutânea da esclerodermia inicia-se em torno, né, dos capilares da derme reticular. Então, lembrem, lá na nossa primeira aula, a derme reticular é aquela um pouco mais profunda. E daí ela tá bem rica, né, feixes mais grossos de colágeno. Então, ali que acontece, né, essa interferência do sistema imunológico, essas imunoglobulinas vão estimular a produção maior dessas fibras, né, mais grossas, né, de colágeno. Então, ela está mais lá na parte final ali da derme e ela é próxima às células adiposas e ao tecido subcutâneo. Bom, as manifestações clínicas, né? A esclerodermia localizada, ela pode variar, né, desde pequenas placas, né, até doença extensa, né, com deformidades estéticas e funcionais. Raramente se observa atrofia das estruturas subjacentes, então, ela é bem localizada mesmo. A morféia é 10 vezes mais comum do que a esclerose sistêmica, então, daí, né, por que que a dermatologia é importante, por que que a dermatologia vai estudar essa fase cutânea, né? Porque ela é muito mais comum. Então, não fica isso só a cargo de um reumatologista. Então, ela é rara, né, entre os 20 e 50 anos, né, e ocorre geralmente na fase escolar, né, quando criança ainda, mas bem jovens mesmo, adolescentes. Bom, ela é usualmente autolimitada, né, ela tem uma progressão variável, né, com o tipo clínico, né, ela é mais rápida na forma linear, né, em membros, e gradual na forma em placas. O prognóstico é bom, as formas, né, superficiais melhoram mais ou menos depois de 3 anos que ela surgiu, ela começa a ter essa involução espontânea. Isso é muito interessante, né? Como é que faz tudo aquilo e depois ela resolve desaparecer. Clinicamente, ela é subdividida em 5 formas, né? Nós estamos falando da forma cutânea, tá, gente? Não vai pensar que é sistêmica. Então, são em forma de placas, a forma linear, a forma golpe de sabre, a forma generalizada e a panesclerótica. Vamos falar de cada uma delas, né? Bom, a lesão inicial é após a formação ela começa com uma pele vermelha no local, faz esse eritema inicial, aí ocorre a formação de placa de coloração mais amarelada, mais brancacenta, e ela pode ser elevada ou deprimida. No início, necessariamente ela não precisa ser atrófica, né? Aquela característica típica dela. Ela pode começar, inclusive, elevada. E aí, ela pode ser limitada, né? Por um eritema azul violáceo, que a gente chama de lilac ring, né? O anel lilás.
À medida que essa infiltração da pele ocorre, né, ela observa-se a atrofia, e aí ela tem perda, né, dos fâneros, né, que são os pelos, né, corporais, a perda dessas glândulas ali na região apenas, glândulas sebáceas. Ela vai ter hiperpigmentação ou hipopigmentação. Na maioria das vezes, ela despigmenta, mas ela pode confundir também, ela ficando mais acastanhada, mais hiperpigmentada. Aqui já é a lesão típica, né? A imagem de uma lesão que iniciou, ela tem pouca, né, atrofia da pele, ela tá mais nivelada, né, com a pele normal, saudável, e ela vai formar esse atrofia mais, a hipercromia no contorno da lesão, e que às vezes ela fica meio violácea, meio arroxeadinha, que a gente chama assim de anel lilás, né? E é bem típico, gente, isso aqui na maioria das vezes é assim. Os casos, a exceção é quando ela fica hipercrômica, mas na maioria das vezes ela fica assim, ó, hipocrômica. E ela vai evoluindo aos poucos. E o que o paciente vai chegar e falar para você é assim: eu era uma pintinha de nada, que era só vermelhinha, não tinha sintoma, não tinha nada, e ela começou a ficar, ficou dura, tá estranho, eu pego aqui, tá diferente. Então aí você tem que apalpar esse paciente. Então, a morféia em placas, né, ou circunscrita, né, trata-se da apresentação clínica mais frequente na população geral. Então, a lesão inicial surge mais no tronco e acomete principalmente a área sobre as cristas ilíacas, é aqui na região das costas mesmo, aqui na linha de cintura, mais ou menos, perto da crista ilíaca. E a progressão da placa, né, com esse anel violáceo, para essa infiltração nacarada, né, brancacenta, amarelada ou mais, né, pálida, vamos dizer assim, né, sem, né, os fâneros e anidrótica. Gente, ali o paciente fala: eu transpiro meu corpo inteiro, menos aqui. Eu posso molhar a camiseta e fica aquela manchinha seca lá. É estranho, né? Então, perde as glândulas, tanto as glândulas sebáceas quanto as glândulas sudoríparas. Todas elas vão ficar rígidas, né, e não vai mais ter função. Bom, aqui eu coloquei para vocês a lesão inicial, antes dela mudar para aquele tom lilás e antes mesmo dela ficar mais hipocrômica, mais brancacenta. Então, ela fica meio rosada, levemente acastanhada e muito pouca diferença na textura. O enrijecimento aqui, neste momento, é bem pequeno, tá? E ela vai evoluindo, quanto mais o tempo passa, mais fibrose, mais colágeno está sendo, né, produzido na região e vai ficando mais duro. Bom, a lesão final dessa forma é em placas, né, que é essa imagem que a gente viu, ela vai formar essas placas circunscritas, enduradas, infiltradas, com bordas mal definidas, né, ela perde o anel lilás, e ela tem mais ou menos de 2 centímetros, mas ela pode ficar bem grande, ela pode chegar até uns 15 centímetros de diâmetro. Elas podem ser ovais ou podem ser arredondadas, na maioria das vezes ela é mais ovalada mesmo. E as lesões, né, são mais palpáveis do que visíveis. Porque você pode olhar, ela vai perdendo aquela característica de mudança na coloração, ela vai se tornando praticamente da tonalidade da pele, né, na lesão final, mas aí você palpa ela é dura. O paciente fala: eu transpiro lá na academia, molha minha camiseta toda, nessa região fica mais sequinho. Então, esse anel lilás, né, pode ser evidente, né, após meses ou anos, isso não quer dizer nada, nem sempre ele vai desaparecer, então, tudo que pode é a exceção, pode acontecer, mas não é o sempre. A lesão pode estender-se mais frequentemente, né, para o tórax, né, o abdômen, as nádegas e membros inferiores. Coxa, gente, é bem triste ver meninas jovens, né, adolescentes com a placa, né, a morféia lá na coxa. E elas ficam muito, né, constrangidas, elas entram, né, numa crise mesmo de imagem corporal por conta disso. Não quer pôr roupa de banho, não quer pôr short, é bem difícil a gente lidar com a menina assim. Bom, elas podem estender, né, para essas outras áreas e membros inferiores, é muito raro ter no braço, na parte superior do corpo. O acometimento de face, pescoço e membros superiores, né, então vai ser muito difícil acontecer, mas pode também.
Aí a lesão final, você olha assim, ela já está mais esmaecida, não está muito mais brancacenta, aquela coloração nacarada já se perdeu bastante, e aí é uma fase que ela já está começando a regredir. Ela estabiliza para depois regredir. Mas aí, a hora que você apalpa essa coxa aí, essa região, vai estar bem durinha. Bom, outra variante é a morféia gutata, né? É um termo usado para descrever múltiplas lesões escleróticas, né, hipopigmentadas, né, que pode representar a morféia disseminada. Então, ela fica mais assim pontuada em vários pontos ao mesmo tempo, não fica naquela placa única, né, que é a tradicional. Né, elas devem ser diferenciadas do líquen escleroso, né, e atrófico, porque muito semelhante porque são menores, né? Então, ela pode confundir. Então, aqui é uma foto da morféia gutata. Você olha aqui, você de cara, você fala, nossa, região, perto da mama, área de dobra, né? O intertrigo, isso aqui é uma candidíase, né? Uma tínia corporis, o que é isso, né? Mas aí você apalpa ali, tá tudo ficando duro. Mesmo a paciente bem jovem. A parte da doença, gente, aqui, né, o apontador não tá mostrando, mas só para vocês entenderem, é essa parte clarinha, tá? Não é a marronzinha, porque às vezes a gente olha a imagem e enxerga o escuro, não enxerga o claro, e a doença, a manifestação dessa forma morféia gutata é a parte clarinha, tá? Ela vai ficando atrófica também, mas a atrofia é menor nesses casos. Existe a morféia subcutânea, aí a coisa começa a aprofundar mais, aí ela vai ficando um pouco mais difícil, né, de você controlar. Ela acontece mais tronco superior, né, nos braços e pernas, né, então aqui ela já não é igual à forma lá, simplesmente em placa, né, ela já começa a atingir mais a parte superior do tronco. Aí ela já pega mais braços, pode pegar pernas também, mas ela é principalmente do andar superior do corpo, podendo ser unilateral ou circular, né? Coxas e nádegas, geralmente quando ela é coxa e nádega, ela atravessa os dois lados do corpo. Acometimento subcutâneo, né, e das camadas profundas da derme. Tudo que vai aprofundando, a gente sabe que pode deixar um pouquinho de sequela, né? Ela tem um aspecto cutâneo, né, de pele de laranja, né? E por vezes ela pode até apresentar uma ulceração, mas é bem mais raro. A pele fica, né, imóvel, né, e pode haver contraturas articulares e artralgias. Essa forma já tem um pouco de dor, né, associada, ela é um pouco mais intensa. Então, olha aqui, ela vai causando é quase uma característica lá da paniculite lúpica, né, que ela vai afundando, mas a extensão é maior. Então, ela vai perdendo, ela vai destruindo esse tecido subcutâneo e vai sendo substituído por fibrose. Então, isso aqui, gente, praticamente irreversível. Professora, essa manifestação é semelhante com aquela faceite eosinofílica? Essa de casca de laranja? Não? Não. É porque a gente usa o termo, né? É porque é semelhante, tá? Mas ela não tem relação com essas reações eosinofílicas, tá? Entendeu? É semelhante. Quando a gente fala semelhante, a pele de laranja, é porque até a textura. Se você pegar uma laranja, não a laranja lima, mas a laranja pera que a gente pega lá no supermercado, né? Se você passar a mão ali na pele, na casca dessa laranja, você vai sentir a textura igualzinho. Por isso que a gente fala, é semelhante à pele de laranja, tá? E aí tem esses casos, né? No caso subcutâneo, que vai aprofundando, o tecido subcutâneo, gorduroso, vai sendo, né? Os adipócitos vão sendo totalmente destruídos e substituídos por fibrose, né? Bom, essa forma ainda, né, falando da morféia linear, que é uma variação, né, da morféia, principalmente de membros e do tronco. Ela é a esclerodermia linear, né, ela é o subtipo mais comum em crianças e adolescentes. Então, 60% dos casos, ela pode, né, ser essa forma linear aí. Mais meninas, né, na maioria das vezes é menina. De uma forma geral, a esclerodermia cutânea, né, ela é mais do sexo feminino mesmo, em jovens, pacientes mais jovens. E idade escolar. Bom, faixas, né, de esclerose lineares, né, que podem estender-se à derme, ao subcutâneo, aos músculos, e olha, gente,
por incrível que pareça, aos ossos. Isso são casos extremos, né? Mais raros, mas pode. Isso aí é uma deformidade terrível. E aí, esse paciente está comprometido por o resto da vida. Ele não recupera isso nunca mais. Então, a gente, tá dando nó na minha língua. Bilateralidade não é comum. Então, é sempre só de uma parte, né? Raramente você vai ver dos dois lados, né? Corpo. Embora raro, pode ser observado acometimento unilateral da face, do membro superior da perna e da perna. E pode, né, fazer uma hemiatrofia. Ela paralisa, né? Ela deixa sequela quando é próximo de articulações. Olha essas imagens. Então, aqui é a lateral da coxa, nesse aqui é uma paciente só, tá, gente? Então, ela tem essa forma linear, ela vai destruindo o membro. Onde ela foi, ela vai desfigurando tudo, o tecido vai sendo substituído por fibrose. Aqui a forma linear na mão. Não, gente, desculpa. A imagem da coxa ali, das pernas, é de uma paciente, da mão é de uma outra paciente bem mais jovem. E ela faz esse risco, né, que você vê, essa mancha, parece uma queimadura. Você olha na mão desse paciente e fala, nossa, ele teve alguma queimadura há muitos anos atrás. Não é, é a morféia linear. Tem um tipo de Lincoln escleroatrófico que pode fazer isso, um Lincoln, inclusive congênito, que é também de meninas, a gente não sabe por quê. Ele faz isso também, ele parece que vai riscando o braço, vai, e sai lá na ponta do dedo, assim, a deformidade, parecendo essa imagem de queimadura, com muita fibrose. Bom, essa golpe de sabre, que é a mais, né, comum nos livros, né, de medicina, na clínica médica, a gente vê muito isso o tempo todo, então, todo mundo mais que conhece esse termo, golpe de sabre, né, que é encopo de sabre, é a morféia linear da face. Ela manifesta geralmente sobre a forma unilateral. Gente, hoje eu tô falando mais lento porque eu tive um aviso de algum colega de vocês que me disse que eu falava muito rápido. Então, se vocês estiverem incomodados e achar que tá ruim desse jeito, eu acelero, tá? Porque, na verdade, eu gosto de acelerar. Hoje eu tô me controlando para falar mais devagar. Tudo bem assim, mais devagar? Vou continuar. Ótimo, professora. Tá bom, assim, porque eu falo muito rápido, sou ligada no 220. E aí eu acho que eu prejudico o raciocínio, o entendimento de vocês, tá? Então hoje eu tô mais lenta, assim, para tentar passar mais informação, tá bom? Bom, essa forma golpe de sabre, né, é a mais conhecida de todos, né, forma de morféia, é a forma linear da face, ela manifesta geralmente sobre a forma unilateral, né, de um lado só do rosto, pode ser até centro, né, centro facial. Geralmente ela é frontoparietal, aqui bem na testa do paciente, que sobe, né, até para dentro da implantação do cabelo, do couro cabeludo, ou hemifacial. Ela tem uma linha, né, central de demarcação, então ela aprofunda bastante. Essa é séria, essa vai até o osso. Então, após uma rápida fase, né, do eritema e edema, geralmente esse paciente, ele conta uma historinha que era meio doloroso no local, tem isso também, esqueci de colocar aqui, tá? Então, após uma rápida fase de eritema e edema, ocorre essa esclerose e atrofia. Ela vai evoluindo, né, bem rapidamente, e ela já vai logo de cara, ela vai dando essa depressão no local onde tem essa linha da manifestação cutânea. Então, após o acometimento cutâneo, aí ela vai começando a aprofundar e vai pegando esses tecidos subjacentes, e aí vai afetando tudo. E ela pode levar à hemiatrofia da face. São imagens bem tristes, né, da gente ver o paciente com isso e a gente não poder fazer nada. Então, diferente daquela forma lá em placas, que é mais da criança, que ela tem involução, né, típica, essa não tem involução, não, ela vai destruindo mesmo. Então, parece que o paciente sofreu um acidente, uma facãozada ali na testa, uma machadada na testa, você pensa assim, esse paciente sofreu um acidente grave, é uma cicatriz, e não é esclerodermia. Bom, então, aqui a imagem, essa primeira imagem que eu coloquei para vocês aqui, é uma imagem de um quadro até, vamos dizer assim, moderado, né?
nódulos mais, né, profundos, não está tão profunda, mas ela tem uns quadros bem feios mesmo. Há possibilidade de complicações do sistema nervoso, olha como ela é perigosa. Ela pode complicar o sistema nervoso central, o paciente pode evoluir com convulsões, cefaleia, hemiparesia ou sintomas focais, né? Nos olhos pode ter uveíte ou vasculites, ou, né, da mandíbula também, pode ter mau alinhamento, né, problemas dentários, então ele vai destruir tudo. Então, como pega osso, pega todos os tecidos. Ela vai fazer essa hemiatrofia facial, que a gente chama de Perry, ou Perry, aliás, desculpa, gente, é Perry-Holmberg, que é quando são quadros bem raros, né, e é um quadro conhecido, né, na literatura médica. Bom, essas alterações, né, principalmente ósseas, musculares e do tecido subcutâneo. Pode coexistir com a morfeia, né, em golpe de sabre, que é aquela só ali mais da parte frontal, frontoparietal. E essa não, essa hemiatrofia de Perry-Holmberg, ela vai destruir a face. Às vezes ali para cima, no crânio, não tem nada, mas a face ela destrói. A ocorrência, né, de epilepsia, né, relaciona-se à presença da lesão cerebral subjacente à esclerose, porque ela causa esse afundamento da parte óssea, né, então acaba comprimindo estruturas, né, estruturas cerebrais, né, do encéfalo. E aí esse paciente pode ter, né, quadros de epilepsia associado. Então essa é uma imagem, né, bem triste, é uma visão frontal, né, dessa paciente, né, com essa característica de atrofia hemifacial progressiva. Essa é uma foto de um Perry-Holmberg. Então vai desfigurando a paciente, coitada. E isso não tem como a gente ajudar o paciente. Então, a outra variante é a morfeia generalizada, né? Ela é rara, né? Mas ela manifesta-se também nos casos de esclerose disseminada sem acometimento sistêmico, viu? Então, mesmo não tendo a esclerose sistêmica, né? Ela pode fazer esse caso generalizado só cutâneo. Então, majoritariamente, né? Essa é de adultos. Então, todos os outros casos, né, eram de mais jovens, esse aqui principalmente, né, acomete em adultos. O diagnóstico, quando 4 ou mais placas, né, maior que 3 centímetros, se confluem envolvendo 2 das 7 principais áreas anatômicas, que é cabeça, pescoço, membro superior ou inferior, esquerdo ou direito, tronco, anterior, posterior, quer dizer, generalizado. Aqui a imagem, né, dessa forma generalizada, você olha para isso daqui, meu Deus, né, nem que você for o melhor dermatologista do mundo, você não vai falar que isso aqui é uma esclerodermia generalizada, você vai pensar em tudo, menos na esclerodermia generalizada, apesar de que ela tem, né, juntamente com essas placas eritematosas, ela já tem algumas aí que tem atrofia, né, a gente vê essa cor nacarada, se você apalpar, vai estar endurecida. Geralmente, ela vai estar endurecida nas lesões mais, né, crônicas. As mais recentes, né, ali da manifestação aguda e subaguda, né, a gente vai ver ela mais avermelhada, um pouquinho infiltrada, parecendo uma urticária, uma reação medicamentosa. Você pode confundir com Steven Johnson, um eritema multiforme, dependendo, né, no início, quando ela ainda não está totalmente no corpo, você poderia até pensar no Steven Johnson, mas aí o paciente não tem febre, não tem nada, né? Você vai falar, como que é assim, um Steven Johnson, né? E não ter nada. Bom, ela é generalizada, né? E se ela é generalizada, como que a gente vai diferenciar de uma esclerose sistêmica? Esse é o grande problema da questão. Então, né? Principalmente porque ela não vai apresentar o fenômeno de Raynaud e não exibir as alterações capilaroscópicas que a gente, obviamente, a gente vai observar. Então, a gente vai ver esse diferencial que ela não tem o fenômeno de Raynaud, que é típico, né, da esclerose sistêmica. Então, na doença do enxerto versus hospedeiro, gente, crônica, né, ela pode resultar em morfeia generalizada. Então, quando a gente vê lá na clínica médica esses pacientes com esses casos de doença de enxerto versus hospedeiro, a gente pode pensar numa possibilidade. Se ele manifestar com lesões cutâneas, chama um dermatologista. Pode ser isso daqui.
Bom, aí tem outra forma pior ainda do que a generalizada. Por incrível que pareça, existe essa forma panesclerótica. É uma doença grave, ela é extremamente rara, mas a gente tem que saber que existe, a gente tem que ver essa imagem, porque se algum dia lá na residência, lá no Einstein, sei lá, onde você vai fazer algum curso, você está estudando, um aluno da Unic vai lembrar, olha, eu já estudei um caso dessas forma panesclerótica, e eu vou falar para vocês, eu estava fazendo especialização no Rio de Janeiro e eu vi um caso, eu juro para vocês, eu falei, nossa, se eu não estudasse dermatologia, eu não ia saber nunca fazer um diagnóstico e nem suspeitar. Então, é para isso que a gente estuda, né, gente? Ela é uma doença, né, extremamente rara, ela tem acometimento da espessura total e generalizada. Ela não é igual àquela, né, que tem aquelas placas que simulam aí tema multiforme, Steven Johnson, enfim. Ela é tudo. Ela envolve, né, articulações, ela gera artralgias, ela promove edema articular, é uma doença extremamente dolorosa. Então, observa-se comumente contraturas e retrações dos membros, totalmente desfigurante, deformante desse paciente. Meu Deus, tem que ser muito azarado para evoluir com uma forma assim. O paciente vira pedra, se pega nele, não tem parte do corpo que não está petrificado, totalmente lotado de, né, fibrose. Então, a presença de ulcerações, né, como já não fosse, né, suficiente o endurecimento da pele, pode ter ulceração crônica também, né, já que já foi descrito, né, em associação com essa forma panesclerótica. E também associação a carcinoma espinocelular, viu, gente? Então, esse paciente, além do dermatologista, tem que estar olhando sempre a pele dele, ele tem que procurar, né, que pode acontecer câncer de pele associado. Olha só, pensa na pessoa que plastificou, né, ficou totalmente rígida. Pode acontecer em qualquer faixa etária, viu, gente? Então, criança, é muito triste ver isso. Quando eu vi, era um paciente bem jovem, eu acho que nem sobrevive, sabe? Eu não me lembro do desfecho desse paciente, que a gente acompanhou em ambulatório, mas eu acho que dificilmente a pessoa vai sobreviver. Ela faz uma face de passarinho, sabe? Aquela face que o nariz vai afinando tudo, a boquinha não abre nem para comer, não dá nem para mastigar, fica tudo duro. Imagina você com fome e não conseguir abrir a boca para pôr comida lá dentro, é triste. O diagnóstico, né, clínico, né, e laboratorial, né, que isso aqui é de uma forma geral da esclerose cutânea, a gente vai, né, ter que investigar eosinofilia, né, hipergamaglobulinemia, a gente vai, pode fazer o pedido, né, nos exames laboratoriais, o pedido de um VHS, PCR, a gente vai encontrar um fator reumatoide, né, positivo em 39% dos casos. O FAN também, ele pode estar positivo entre 20 e pouco até uns 70 e poucos por cento. Não é sempre, mas pode estar. A gente pode encontrar, pesquisar os anti-DNAs, né, de hélice simples, né, na forma localizada, aquela placa, né. O anti-RO, anti-LAR, o anticentrômero, a gente pesquisa também em casos, né, para a gente, né, fazer diagnóstico da esclerodermia. A gente vai pesquisar o anti-SCL70, né, e se ele tiver presente, ele significa um pior prognóstico. Ele é bem específico de esclerodermia e não é sempre que vai estar positivo, mas se tiver positivo, vai dizer que é um pior prognóstico. E a gente pode pesquisar também antihistona, que em 87% da forma generalizada pode estar associado com esse antihistona. Bom, no caso, né, de dúvida, a gente vai fazer a biópsia. Gente, isso aqui é uma imagem que prova que seja onde for. Se você vê uma imagem de biópsia de pele, né, um anátomo patológico, e você vê uma quantidade de, né, fibrose, aquilo ali, tudo que está corado em rosa, em cima, bem roxinho ali, ou bem fininho em cima, é a epiderme. Dali para baixo, tudo rosa, é a derme. E ela vai invadindo até o tecido subcutâneo, né? Então, casos bem profundos, né? Se ela pode pegar lá tecido gorduroso, que é essa parte mais, né, bolhosinha, mais clarinha aqui no final da imagem, embaixo.
Mas então, nada vai ter essa imagem nessa espessura aí de acometimento, né, de fibrose, né, produção excessiva do colágeno. Então, colágeno sempre vai corar bastante em rosa, assim como os nervos, né, feixes nervosos da pele, cora intensamente em rosa. Então, essa imagem aí, não tem dúvida. Alguns casos de atrofia cutânea, como no líquen escleroatrófico, né, em pele de mucosa vaginal, enfim, em outras partes também, você pode ver essa quantidade aí, mas não nessa, vamos falar assim, nessa proporção tão gritante, né, de diferença para uma epiderme e a derme totalmente aí acometida. Bom, ultrassom, uma tomografia e ressonância somente, né, para monitorar a evolução desses casos mais graves, para a gente ver se, por exemplo, naquele caso onde teve um acometimento de tecido cutâneo aqui na região lombar, a gente vai ver se o rim não foi acometido, porque ele pode, inclusive, pegar, né, parte desse rim e começar a causar uma fibrose ali, pelo aprofundamento ali do tecido subcutâneo. Bom, prognóstico da morféia é geralmente bom, né, de uma forma geral, né, só aqueles casos bem raros que tem esse prognóstico bem ruim. A evolução para esclerodermia sistêmica é rara, geralmente, né, não chega nem de 1 até menos que 6% vão evoluir. As lesões de morféia raramente coexistem, né, com outras doenças autoimunes, então essa é uma forma de doença autoimune que raramente faz o overlap. E é isso. Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, hoje eu falei mais devagar, estou me controlando para não acelerar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer questionar alguma imagem? Está com alguma curiosidade extra? Pode falar. Tudo bem, pessoal? Podemos finalizar, então? Posso cobrar tudo isso na prova, que isso aqui é o suprassumo do resumo, viu? Pensa num capítulo bem extenso, né? A gente vai resumindo para facilitar. Tudo certo, pessoal? Podemos, então, finalizar nossa aula? Sim, professora. Ok, então amanhã, né, de manhãzinha, nós vamos fazer a nossa próxima aula, que é para neoplasias. Eu ainda, hoje à noite, gente, eu vou resumir mais um pouco para facilitar para vocês, que são temas bem extensos, e eu não vou aprofundar muito, mas são coisas importantes que a gente tem que ver. A pele é uma grande reveladora de doenças internas, principalmente as neoplasias malignas, né? Então, a gente, como dermatologista, tem que ter esse olhar, né, sobre a pele do paciente, que pode estar com algum sinalzinho muito característico, né, de uma neoplasia. E muitas vezes as neoplasias, se vocês sabem, as malignas, elas têm o diagnóstico tardio, e isso prejudica, né, no prognóstico desse paciente, na chance de cura, de tratamento, e a pele, ela vai revelar muita coisa, certo? Então, até amanhã, vão estudando, deem uma lida, né, eu resumi bastante, e vocês precisarem de algum artigo extra, né, eu posso enviar para vocês através da Marina, ok? Boa noite a todos, descansem, amanhã mais uma aulinha. E vai estar bem light a aula de amanhã, porque eu vou resumir hoje à noite, certo? Vou encerrar aqui a nossa... Obrigada pela aula, foi ótima. Ai, obrigada eu. Ó, 1h e 23 minutos, até que não demoramos muito, né? Amanhã vai ser mais rápido, eu vou resumir mais, tá? Boa noite a todos. Até amanhã. Obrigada, professora. Nada, até. Obrigada, professora. Tchau, tchau.